Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Graça e paz para você também que está nos assistindo no nosso canal Sol da Terra Caraíba. Seja muito bem-vindo. Eu queria anunciar a você também que hoje é dia da ceia do Senhor. Então, se você que está em casa puder deixar separado já seu cálice, seu pão, para cearmos juntos. E para você também que está aqui, se puder ficar em pé para começarmos o nosso culto adorando a Deus, louvando e agradecendo o seu nome. Pai, nós queremos te render graça, glória, Pai, e honra, Pai, através desses louvores, dessa palavra. Obrigado, Deus. Esteja presente entre nós, Pai. Teu Espírito, teu mover esteja aqui nessa igreja, nos nossos corações. Nós te agradecemos por mais uma semana. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se derrama sobre mim, pois teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, o teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas,
sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que terras passarei.
formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso é tua glória enche os céus. Vamos cantar bem forte isso, tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso és estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia! Pode aplaudir, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. É maravilhoso. Amém, Marquinhos? Glória a Deus. Pode se sentar. Tirando o Alencar e o Rafael, quem que nos visita pela primeira vez aqui? Tem um visitante aqui hoje? A presença de vocês é muito importante, viu? Deus abençoe. Deus abençoe. Aqui é antigo, não precisa não. Tem a Rafaela que não veio ainda. Tá aqui? Ah, aqui, ó. Desculpa, Rafaela. Tem a Rafaela aqui, ó. Prazer recebê-la, viu, Rafaela? E vocês também, Rafael e Alencar. É um prazer recebê-los. Nossa igreja fica muito feliz. E queria dar um recado aqui, antes de chamar o Gui. É sobre o nosso batismo, né? Dia 21 agora do 11, nós vamos ter um momento especial aqui na nossa igreja, um momento de batismo. E para você que deseja se batizar, eu queria que você procurasse o Bruno. Hoje o Bruno não está aqui, porém o telefone dele, não sei se está aqui, Arthur. Está aqui, ó, o telefone dele está bem no canto aqui. Para você que tem dúvida, quer saber como funciona, liga para o Bruno ou manda um WhatsApp para ele, tá? Nós vamos ficar muito felizes se você tomar essa decisão
dia 21/11, o batismo nas águas aqui na nossa igreja. Mas antes, um cafezinho que está funcionando todo dia às 9h30, está sendo bênção, né, o café. Para você que está nos assistindo do YouTube, quero te encorajar a vir aqui presencialmente, 9h30, todo domingo. A gente começa um café da manhã, um momento de comunhão, um momento especial. Você é nosso convidado. Eu queria chamar aqui o Gui. Cadê o Guilherme? Ô, Gui. Vou orar pela sua vida aí. Pai, nós queremos te agradecer por mais esse tempo. Que seja o Guilherme um instrumento nas tuas mãos, que possa ser a tua palavra através da boca dele, Deus, alcançando todos os corações, alcançando as nossas vidas e permanecendo com o teu mover em nossa igreja. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Graça e paz, igreja. Bom vê-los com saúde. Espero que estejam todos bem, seus familiares. Em nome de Jesus. Hoje o nosso tema vai ser Não há outro evangelho. E esse é um título que os editores da Bíblia dão dentro do livro de Gálatas. Então, se você já quiser deixar sua Bíblia aí aberta em Gálatas 1. Amém. Mas então, antes de entrar propriamente no texto, a carta de Gálatas é uma carta de Paulo, e no Conheça Sua Bíblia, algumas semanas atrás eu pude estar dando um estudo sobre 5 dicas de como interpretar as cartas de Paulo. E então, antes da gente estar continuando, eu não vou dar essas dicas aqui, porque esses são privilégios que a gente tem dentro dos nossos ramos, dentro dos nossos estudos bíblicos. E eu queria saber aqui, quem aqui frequenta um ramo? Levante sua mão. Quem aqui não frequenta um ramo? Levante sua mão. Então eu queria te encorajar a estar frequentando um ramo. Os ramos acontecem ao longo da semana. São pequenos grupos que a gente se reúne nas casas para estar compartilhando vida, compartilhando a mesa, compartilhando o evangelho. E agora levante a mão os líderes dos ramos. Eu sou Marquinho, Marcelo e Dani. Tem alguns Alaide e André, tem alguns que estão no acampamento Alfa. Eu quero te encorajar também a procurar o Marcelo Segato. Levante sua mão aí. O Marcelo Segato é o nosso coordenador dos ramos. Ele pode estar te indicando um ramo. A gente sabe que a gente já está entrando no final do ano. Eu sei que o meu ramo dos jovens vai ter mais 4 encontros, por exemplo. Então, os nossos ramos já estão caminhando para as férias, né? Mas eu queria te encorajar para você estar procurando um ramo ainda esse ano, para você estar tendo contato com o pessoal, conhecendo mais a fundo esse pessoal, para você já mergulhar de cabeça, então, para o ano que vem. Então, queria deixar esse encorajamento aí para os irmãos. Mas, então, voltando ao nosso texto, a carta de Paulo aos Gálatas, muito provavelmente foi uma das primeiras cartas, ou a primeira carta que Paulo escreveu, logo após a sua primeira viagem missionária que a gente vê em Atos. Após essa visita que Paulo faz em toda a região da Galácia, depois ele fica sabendo que então entraram ali falsos mestres judaizantes para ir contra o apostolado de Paulo. Eles atacam o apostolado de Paulo e eles atacam também o evangelho pregado por Paulo. Então Paulo ele escreve essa carta aos Gálatas, tanto defendendo o seu apostolado, quanto então apresentando esse verdadeiro evangelho. Por isso que Paulo fala que não há outro evangelho. E quem eram então esses judaizantes, esses falsos mestres judaizantes? Eles eram convertidos ao cristianismo, mas eles ainda adotavam as práticas dos judeus. Então, qual cenário que a gente tinha ali?
A gente tinha aqueles que converteram a Cristo, mas não deixavam as obras, não deixavam as obras da lei, a lei dos judeus, as suas práticas, os seus ritos, seus rituais. Então a gente vê esse cenário, então a coisa começa a ficar bagunçada ali. Passando então a esse breve contexto, vamos ler de Gálatas 1 a 12. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus, ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Pai, te damos graças, obrigado pela tua revelação nas Escrituras, obrigado porque temos essa oportunidade de estar compartilhando a mesa, compartilhando vida, Pai, entre nós nesse momento. Obrigado pela leitura da tua palavra, que o Senhor nos abençoe nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Então, eu quero estar trabalhando 3 pontos nessa pregação, não há outro evangelho. O primeiro ponto é, no verdadeiro evangelho, Cristo entregou a si mesmo pelos nossos pecados. E isso a gente vê lá nos versículos 3 e 4, que eu vou estar relendo mais uma vez. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso. Esse é o primeiro ponto, então. Cristo entregou a si mesmo pelos nossos pecados. E Paulo, na saudação aqui da carta aos Gálatas, ele já está deixando muito clara a mensagem dele. A gente acaba sempre desprezando algumas partes da Bíblia, muitas vezes a gente despreza o prefácio, despreza a saudação, despreza até saudações finais. Mas olha quão rico é. Paulo que já está apresentando toda a sua teologia nos cumprimentos dele, né? Então, Paulo, ele fica surpreso ao ver a facilidade que eles trocaram de evangelho. O próprio Paulo dá ênfase falando, não há outro evangelho. E não há outro evangelho, senão o evangelho de Cristo de Jesus, senão o evangelho onde Cristo entregou a si mesmo pelos nossos pecados. E Paulo, então, ele vai desenvolvendo toda a sua linha de raciocínio dentro da carta aos Gálatas. E bom, eu vou estar cedendo aqui, então, uma das dicas para a gente interpretar uma carta é ler a carta inteira. Porque aí você consegue pegar todo o contexto. Do começo, meio, você vê toda a narrativa de Paulo, todos os argumentos que ele usa. Mas é claro que, infelizmente, a gente não tem tempo de ler toda a carta de Paulo aqui, a carta aos Gálatas, mas faça esse exercício. No dia que você for pegar a Bíblia para ler, pega para ler a carta inteira. Não fica nessa coisa de ler, hoje eu vou ler um capítulo, amanhã eu leio outro. Até porque a gente tem que entender que quem colocou capítulos foram os editores, não foi o próprio autor. Os editores colocaram para facilitar a nossa vida, glória a Deus por eles, mas eu sempre brinco no ramo para não confiar totalmente nisso, porque às vezes ele começa o raciocínio,
mas ele só vai dar a conclusão no capítulo seguinte. Então, você vai ler o capítulo 1 hoje, mas então você perdeu a conclusão. Às vezes você perdeu a consequência de todo o raciocínio dele no capítulo seguinte. Então, faça esse esforço, leia uma carta inteira, ao invés dessa preguiça que a gente tem de ficar lendo um capítulo por dia. Mas então, Paulo ele desenvolve que toda justificação é por meio de Cristo Jesus e não por meio das obras, não por meio da lei dos judeus. Isso a gente pode ler a partir do capítulo 2, versículo 15, que diz: nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, e aí ele vai continuando. Mas então, onde que está a dificuldade disso? Paulo cita um grande exemplo, que a gente vê lá no capítulo 3, que é o exemplo de Abraão. Você pode agora olhar para o Antigo Testamento, você olha para a Torá, você olha para o Pentateuco, você olha para as formas de culto, para as leis, você olha para os rituais, você olha para todo aquele Antigo Testamento, para a monarquia, para o patriarcado. A gente tem os reis Davi, a gente tem o rei Salomão, e quando a gente lê, a gente entende a importância do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Você tem, então, todo esse enredo histórico, esse enredo da salvação até, né? Mas quando a gente lê agora o Antigo Testamento, a gente lê com a cosmovisão do cristianismo. A gente não lê mais o Antigo Testamento olhando para o Antigo Testamento, onde agora tem um Antigo Testamento e depois um Novo Testamento. Não, é um enredo só, é uma história só, e o ápice dessa história é em Cristo Jesus, na sua obra, na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição. Então, agora, quando eu olho para o Antigo Testamento, eu leio com essa cosmovisão de que tudo no Antigo Testamento aponta para Cristo. Todos os ritos, todas as práticas, tabernáculo, sacrifícios, e a gente pode ver isso muito bem também em Hebreus. O livro de Hebreus é exatamente isso. Hebreus ele vai ressignificar tudo do Antigo Testamento apontando para onde? Para Cristo. Então, é isso que Paulo está fazendo, é isso que Paulo está apresentando agora para a comunidade aos Gálatas. Por isso que ele cita Abraão. Se você for ler o capítulo 3 de Abraão, Paulo vai mostrar exatamente toda essa ressignificação em Abraão, porque nunca foi por obras, nunca foi pelo cumprimento da lei, mas porque ele tinha a fé no Deus. E o próprio Paulo, nessa história contada, onde a gente tem todo esse enredo, e o ápice do enredo da salvação é na pessoa de Cristo Jesus, o próprio Paulo também, ele conta o próprio testemunho de vida dele. Porque lá no 2,15 ele começa, igual eu li, nós judeus por natureza. E se a gente for lá em Atos 22:3, olha a maneira que Paulo se apresenta. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês são no dia de hoje. Então, Paulo ele ressignifica toda a vida dele, porque da mesma forma que ele se apresenta, Paulo ele tinha um rigor na lei e ele era zeloso com Deus. Então, Paulo cumpria à risca todos os mandamentos, todas as leis, todas as práticas. E agora, ele vai ressignificar, ele não vai deixar isso de lado, ele não vai descartar esse ensinamento, mas ele vai ressignificar, apontando que tudo aquilo que a gente via no Antigo Testamento aponta hoje para a pessoa de Cristo. Então, voltando ao livro de Gálatas 2:19, ele disse assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Estou crucificado com Cristo.
não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, meus irmãos, esse é o verdadeiro evangelho. É nessa palavra que a sua vida deve estar firmada. Nessa palavra onde você morre por Cristo, para que Cristo agora vive em você. Já não é mais a sua vida, mas a vida de Cristo em você. E é nessa palavra que você deve estar firmado. É nessa palavra que Paulo estava dizendo aos Gálatas para eles estarem firmados. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Esse, graças ao nosso Deus, é o verdadeiro evangelho. Não são as suas condutas, não é a lei que você cumpre, não é o dízimo que você traz, mas é a crucificação, é a obra de Cristo, é a sua morte, é a sua ressurreição. É isso que te justifica, é isso que te fez justo perante Deus. E é por isso que eu sempre gosto de estar citando nos nossos ramos o livro de Filemon. Eu sou apaixonado pela carta de Filemon, e foi muito interessante porque a gente sempre descarta essas cartas pequenas, porque a gente pensa, um capítulo, às vezes eu não vou... O que essa carta está fazendo aqui, enquanto eu tenho cartas como Romanos, por exemplo? Então, a gente fica nessas comparações. Eu vou ler aqui porque eu aprendo mais aqui. Mas a carta de Filemon, eu lembro que quando eu lia, eu tinha esse pensamento. Muito bacana essa história. Para quem não se lembra, a carta de Filemon, ela é uma intermediação que Paulo faz entre Filemon e Onésimo, entre o senhor e o escravo. E quando você lê essa carta sobre essa ótica, você pensa, muito bacana, Paulo está ali lutando pela vida de um escravo, né? Mas quando você se coloca como escravo, quando você entende que Paulo está fazendo aquilo que Cristo fez por mim, fez por você, aí você então tem uma interpretação, uma cosmovisão dessa carta muito maior, porque essa carta não diz somente a Onésimo e a Filemon, mas diz respeito a mim e a você, porque Cristo foi esse intermediador entre o Pai e nós, porque nós éramos escravos, mas Cristo fez essa intermediação, morreu na cruz por nós e nos reconciliou com o Pai mais uma vez. Então, mais um deverzinho de casa, próxima vez que você for ler Filemon, leia com essa cosmovisão, leia se colocando no lugar desse escravo, interprete Paulo como o Cristo, interprete o Senhor como Deus, e você vai ver o quão rica essa carta é teologicamente. Amém? Mas, então é isso, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer, o ponto onde Cristo se entregou pelos nossos pecados. E o segundo ponto que eu quero trazer essa manhã, quando o nosso tema é não há outro evangelho, é porque a graça e a vontade é do nosso Deus e Pai. E isso a gente pode ver ainda na saudação de Paulo aos Gálatas, que ele diz no versículo 4. O qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então, esse é o segundo ponto que eu quero trabalhar aqui essa manhã, e você de casa também, mas no final da tarde. Eles deixaram, então, a comunidade da Galácia deixou, então, de confiar nesse evangelho onde a obra de Cristo ela é completa, ela é perfeita e ela é suficiente para as nossas vidas, assim como foi suficiente para a vida de Paulo, era suficiente para a vida de toda aquela comunidade. Eles deixaram, então, de confiar nessa suficiência da mensagem de Cristo, da sua crucificação, da sua ressurreição, e confiaram agora, não só mais nisso, mas agora eles colocaram a sua fé também nas obras humanas, na lei, e a gente sabe que as obras humanas são incompletas, são imperfeitas, e a gente nunca vai alcançar por nós mesmos aquilo que Cristo alcançou na cruz por nós. Então, é esse evangelho que eles deixaram de confiar para estar confiando, então, não só no evangelho de Cristo, mas também nas obras humanas. E, meus irmãos, quando Paulo fala, então, que a graça e a vontade
é de nosso Deus e Pai, Ele quer trazer essa mensagem de volta. Foi pela graça que nós somos salvos. Foi pela graça que vocês são salvos e é pela graça que vocês receberam a adoção de Deus para as nossas vidas. E é uma graça imerecida. Nós não somos merecedores da graça de Deus. Não é por obras, não é porque você é precioso, não é porque você vem e dizima mais, mas é somente pela graça de Deus. E eu quero estar martelando isso para que você saia amanhã no seu dia de trabalho, lembrando que é pela graça de Deus que você acorda, que é pela graça de Deus que você faz o que você faz. É somente pela graça. E é muito difícil a gente compreender, muitas vezes, porque a gente tem essa sensação de independência nossa, porque Deus nos deu a capacidade, porque Deus nos deu essa possibilidade de tudo aquilo que a gente faz, então a gente acha que é por nós mesmos. Mas eu quero te lembrar algo que às vezes pode estar te dando uma rasteira, mas é uma rasteira para o bem, acredite. Quando a gente olha para a cruz de Cristo, a cruz de Cristo ela vai nivelar todos nós. E ela nivela nós por baixo. Porque agora o seu referencial vai ser a cruz de Cristo. Você não é melhor que ninguém porque você faz o que você faz, porque você acha que você é o bom, porque você faz o bem. Diante da cruz de Cristo, todos nós somos pecadores. Diante da cruz de Cristo, todos nós precisamos da graça do nosso Deus. E eu quero estar lembrando aqui uma oração que diz assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Não é essa a oração do fariseu lá em Lucas 18? Mas e a oração do publicano? O publicano ele diz assim: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. E é muito interessante a gente ver que tanto o fariseu quanto o publicano, eles reconhecem o senhorio de Cristo, porque ambos estão orando para Cristo. Mas enquanto um faz uma oração reconhecendo as suas obras, reconhecendo aquilo que ele faz, o publicano ele reconhece que perante a cruz de Cristo, perante a soberania de Deus, ele precisa dessa graça. E é uma graça imerecida. Não são as nossas obras, mais uma vez, não é aquilo que a gente faz, a gente não é bom, a gente não é precioso. Todos nós, perante a cruz de Cristo, somos pecadores e precisamos da graça do nosso Deus. E mais uma vez, dentro ainda da saudação de Paulo, Paulo está apresentando aos Gálatas e hoje a nós, que independente daquilo que a gente faz, precisamos da graça de Deus. Paulo então está desconstruindo tudo aquilo que foi o evangelho apresentado aos Gálatas, um evangelho onde essas obras também seriam salvíficas para a vida desses homens. Mas Paulo nos lembra, ainda na sua saudação, eu estou batendo nessa tecla, para a gente sempre prestar atenção em todas as palavras que há na Bíblia, porque tudo isso é ensino para nós. Então, Paulo, mais uma vez, está apresentando tudo isso. E há uma palavra que, infelizmente, ela tem entrado dentro das igrejas evangélicas do nosso dia de hoje, que é a palavra meritocracia. Porque a gente tem bons pregadores, bons ministros de louvor, bons líderes, e a gente então acredita que é porque a gente é bom. Infelizmente, essa palavra tem entrado nas igrejas e essa palavra não pode estar entrando nas igrejas. Meritocracia não existe dentro das igrejas. Tudo é graça, é por meio da graça. Palavras como responsabilidade, sim, devem entrar. Vocação, claro, deve entrar, porque nessas palavras não há vaidade. Nessas palavras há reconhecimento
de que Deus é soberano sobre nossas vidas. E nós fomos criados para a sua adoração, nós fomos criados para estar pregando esse evangelho a toda criatura. E esse evangelho só é pregado porque Deus, pela sua graça, nos dá dons, nos dá vocação, e é por isso que a gente faz o que a gente faz, porque se depender de nós mesmos, não dá. Então a gente tem aqui o exemplo do pessoal que toca o louvor. Deus então deu a vocação para eles, deu o dom, deu todas as ferramentas que eles precisam. Mas sem essa graça, tudo isso vira vaidade. E vaidade é outra coisa que não pode estar entrando dentro das nossas igrejas. Então, meus irmãos, vamos ficar sempre atentos a todas as vezes que a gente ouvir essa palavra meritocracia dentro das igrejas. Você pode saber que esse não é o evangelho verdadeiro de Cristo, porque a meritocracia não cabe no evangelho. Perante a cruz, todos precisamos da graça de Deus. Amém? E daqui a pouco a gente vai estar passando para a Santa Ceia. Eu ainda tenho mais um ponto antes de passar para a Santa Ceia. Mas que na ceia você se lembre dessa oração do publicano, falando: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. É por isso que a gente toma a Santa Ceia, para nos lembrar desse nivelamento que a cruz de Cristo faz em nós. E o terceiro e último ponto que eu quero estar falando aqui hoje com relação a esse tema, não a outro evangelho, é que o verdadeiro evangelho, ele vem por meio do Espírito Santo. A partir do versículo 11 do capítulo 1, Paulo, ele conta o seu testemunho de conversão. E como que isso foi um marco na vida dele, foi um marco na minha, e acredito que foi um marco na sua também. Ele conta como que ele perseguia a igreja. E aqui, palavras dele, ele diz: eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. Mas no versículo 15, ele coloca um mas. Mas quando Deus me separou antes de eu nascer e me chamou pela graça, achou por bem revelar seu Filho em mim. Meus irmãos, isso é obra do Espírito Santo na vida de Paulo. Isso foi obra do Espírito Santo na minha vida, quando eu reconheci Cristo como Senhor e Salvador. Isso foi obra do Espírito Santo na sua vida, quando você reconheceu Cristo como Senhor e Salvador. E, embora o Espírito Santo ele não seja mencionado diretamente nessa passagem, mas eu quero estar lendo em Gálatas 3, versículos 2 e 3, que diz assim: quero apenas saber isso, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Paulo então diz algo muito interessante. Ele começa: queremos apenas saber isso, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Depois, mais uma tarefinha de casa. Às vezes a pessoa nunca mais volta no culto, né? Porque já é a terceira ou quarta tarefa de casa que eu estou dando para vocês. Mas leiam João 15. João 15, a gente pega o discurso de Jesus aos discípulos antes da sua crucificação. É 14, 15 e 16 de João. E no capítulo 15, João fala da obra do Espírito. Porque o Espírito, ele vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Leiam em casa depois esse capítulo 15, entendam esse capítulo. Olha só, esse capítulo está dentro de um contexto, de um discurso de Jesus. Então, se você vai ler o capítulo 15, o que você vai ler antes? Capítulo 14, 15 e o 16. Amém? Amém. O Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso, então, irmãos, é a justificação, mais uma vez, pelo Evangelho e não pelas nossas obras. E depois, Paulo, quase encerrando a sua carta, então, ele fala em Gálatas 5, das obras da carne e do fruto do Espírito.
onde aquele fruto ele vai ser a essência da nossa vida, a essência de um cristão. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se Cristo é o centro da mensagem, se Cristo é o centro do Evangelho, tem uma banda evangélica que eu gosto muito, chama os Beatles, porque eles têm uma canção que eles pregam o Evangelho e eles dizem assim, Let it be. Então, se Cristo é o centro da mensagem, se Cristo é o centro do Evangelho, let it be, deixa estar. Deixa Cristo ser o centro do Evangelho, pare de colocar obras, pare de colocar meritocracia dentro dessa mensagem. Eu já preguei aqui, acho que a última vez que eu preguei, eu falei da suficiência do Evangelho, onde a gente sempre quer colocar algo a mais na mensagem de Cristo. A gente quer colocar essa meritocracia, a gente quer colocar essas obras que a gente faz, e a gente justifica tudo isso colocando Cristo em algum lugar e apresenta ao próximo como um evangelho. Mas isso não é evangelho se Cristo não é o centro da mensagem. Então, meus irmãos, é essa a mensagem que eu queria deixar para vocês nessa manhã e nessa tarde, você que está assistindo aí de casa. Foram 3 pontos, então, onde a gente vê que não há outro evangelho, senão o evangelho que é por meio da crucificação de Cristo, onde Cristo morreu pelos nossos pecados. Não é evangelho, se não é por uma graça imerecida do nosso Deus, e não é evangelho, se não vem do convencimento pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Eu queria chamar aqui a equipe de louvor, para a gente estar passando para a ceia, e convido os irmãos também a estarem distribuindo o pão, o cálice. E você aí de casa também, se você ainda não preparou os elementos da ceia, é o tempo de você estar fazendo isso agora. E quando você receber o pão, receber o cálice, segura ele uns minutinhos até que todos tenham recebido. Se não tem louvor, eu canto. Let it be, let it be, let it be, let it be. Deixe Cristo ser o centro, let it be.
ore aí no seu lugar. Faça a oração daquele publicano. Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador. Essa é a oração que você deve fazer nesse momento. Receberam? Acredito. Amém. Irmãos, estou crucificado com Cristo. Logo não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Foi pela graça que Ele deu o seu corpo. Foi pela graça que Ele se crucificou na cruz. Foi pela graça que Ele foi crucificado na cruz. Foi por mim, por você, foi pelos nossos pecados, foi para que tivéssemos reconciliação com o Pai. E esses elementos da ceia é para te lembrar disso, que não são pelas nossas obras, mas é pelo corpo, é pelo sangue de Cristo que hoje somos transformados, que hoje somos restaurados, que hoje somos reconciliados com o Pai. Vamos estar orando, e aí você pode estar comendo pão e tomando cálice. Pai, te dou graças, Deus, porque foi pela graça, e é uma graça imerecida, Pai. Te dou graças porque não são pelas nossas obras, não é porque a gente é bom, mas é porque o Senhor teve misericórdia das nossas vidas. Por causa dessa necessidade da reconciliação com o Pai que Cristo morreu pelos nossos pecados. Senhor, tem misericórdia, tem piedade de nós, porque somos pecadores, Pai. E obrigado, Deus. Obrigado por sabermos que a Tua cruz nos nivela, Pai. Sabendo que se não é pela Tua cruz, se não é pela obra de Cristo nas nossas vidas, Pai, perdidos estaríamos, Deus. Obrigado porque éramos escravos, mas o Senhor nos comprou pelo sangue de Cristo, Pai. Obrigado porque éramos escravos, mas o Senhor nos adotou e hoje podemos te chamar de Pai. Obrigado por essa vida eterna, Pai. Obrigado por essa palavra em nossos corações, Deus. Obrigado porque pela revelação da Tua palavra, Pai, nós podemos entender que nesse enredo da salvação, o ápice de toda essa história foi a obra de Cristo nas nossas vidas, foi a crucificação de Cristo nas nossas vidas. E é por isso que hoje estamos aqui, para nos lembrar que é por graça e merecida. No nome de Jesus, Pai, sê conosco, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, porque somos pecadores, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podem comer do pão e tomar do cálice.
graças por esse culto, te damos graças por esse domingo. Que o Senhor seja conosco, nos abençoe e nos lembre dia após dia, Pai, que sempre foi, sempre será pela Tua graça, sempre foi, sempre será, unicamente e exclusivamente pela crucificação de Cristo, Pai, nas nossas vidas, Deus. Quando a gente pensar que é meritocracia, que é pelas nossas obras, que é porque a gente é bom, que o Senhor nos lembre que a cruz de Cristo nos nivela, Deus. No nome de Jesus, Pai, abençoe a nossa semana, nos guarde, nos abençoe. Amém. A você aí de casa, então, que você tenha uma ótima semana e rompendo em fé em Cristo Jesus.